Neste domingo de eleições, nós conversamos, a partir de agora, com o nosso colunista Renato Meirelles sobre o que podemos esperar do desenho político brasileiro com o resultado do segundo turno, também sobre algumas pesquisas que mostram para a gente sobre o comportamento e o pensamento do eleitor brasileiro. Renato, bem-vindo, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Roberta, querida, é um prazer estar aqui, é um prazer estar acompanhando aí nesse domingo de eleições um pouco da decisão que os brasileiros estão tendo sobre o que é ou não é importante na política brasileira. Vamos sair aí de um segundo turno bastante acirrado em várias capitais e com o eleitor estando cada vez mais preocupado com os problemas reais da cidade e menos preocupado com Lula e Bolsonaro. A gente vai falar um pouquinho sobre essas preocupações, mas primeiro eu queria te perguntar, Renato, sobre o primeiro turno, o desenho que a gente tem até agora, enquanto não sabemos o que vai acontecer nos resultados do segundo turno. Qual que é a maior força política que emergiu do primeiro turno das eleições? A gente sempre fala do Centrão, representado por MDB, PSD, também a direita do PL, partido de Jair Bolsonaro, que teve vitórias importantes, relevantes também. O que o segundo turno trouxe ou reforçou de desenho político? Olha, Rô, o que a gente viu, na verdade, é que no primeiro turno, o grande vencedor foi um eleitor menos ideológico, né? A gente sabe que foi o PSD, o partido que mais elegeu prefeitos, seguidos pelo MDB, e, na boa, esses partidos, o eleitor desses partidos não são necessariamente o eleitor de centro, de esquerda ou de direita. É uma ilusão achar isso. Esse eleitor voltou, muitas vezes, no incumbente, no candidato à reeleição. Foi o maior índice de reeleição de muitos anos a prefeituras, né, de candidatos a prefeituras. Que quando você está discutindo os temas da cidade, você está menos preocupado aí com os grandes temas ideológicos. Ah, Renato, mas então tudo bem, foi Lula ou Bolsonaro que ganhou? Quem vai decidir se foi Lula ou Bolsonaro é o PSD e o MDB no ano que vem. Quando eles forem decidir se eles vão apoiar a direita ou vão apoiar a esquerda. A gente viu também nesse processo, isso vai ser um pouco diferente no segundo turno, mas não muda o filme total da eleição, que é a direita rachada. Né? A gente tinha até essa eleição municipal a direita sendo capturada pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, sendo que alguns candidatos ou apoiavam todas as pautas do bolsonarismo ou simplesmente iam para o ostracismo político. Tanto que candidatos a deputados lá atrás, que não apoiavam essas pautas, que tiveram 1 milhão de votos no passado, não chegaram a ter 50 mil votos nessas últimas eleições. Isso acabou. Nós temos hoje duas direitas, uma direita pragmática, que talvez seja melhor expresso pela candidatura do Ricardo Nunes, na cidade de São Paulo, né, que por ele, ele nem tinha feito o ato do Bolsonaro agora, nas vésperas da eleição. Tivemos frentes muito amplas, como o do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, mas o fato é que não tem um grande vencedor nessa eleição, a não ser os candidatos que concorreram à reeleição. Você falou sobre esse racha dentro da direita, né? Tem pesquisas que indicam um caminho que a direita vem tomando aqui no Brasil? Olha, nós aqui no Instituto Locomotiva, em parceria com o Instituto Ideia, fizemos uma pesquisa sobre os rumos da direita. Foi uma pesquisa muito bacana e que tentava entender de um eleitor médio um pouco como é que estava a cabeça dele com relação a, primeiro, o que é ou não direita, né? O que a gente viu é que na cabeça do eleitor médio, direita só tem a ver com costumes, não tem nada a ver com economia, nada a ver com visão do objetivo do Estado. O cara quer saber se é mais conservador ou menos conservador nos costumes. Mas que a gente tinha as mulheres, as eleitoras mais conservadoras, não topando esse discurso bélico, esse discurso de briga, não aguentando mais não ter um almoço tranquilo de um domingo com as suas famílias. E os homens sendo mais radicais, né? Isso significa o quê na prática? Que quem contém a extrema-direita no Brasil são as mulheres, não são os homens. Pelos homens é ter briga no bar todo dia para discutir isso. As mulheres não, as mulheres querem alguém que resolva o problema da creche do seu filho, mesmo as mulheres mais conservadoras. Então o que a gente deve ter é uma discussão aí dentro da direita de um caminho mais moderado,
conservador, sim, mas mais moderado no trato, na convivência, enquanto os homens ficam com uma polarização que é o que a gente chama, nas ciências políticas, de polarização afetiva, né? Simplesmente pelo fato de uma outra pessoa ter uma outra preferência partidária, ela já vira inimigo, independente das ideias que efetivamente ela pensa. Queria falar também de abstenção, Rê. A gente tem o segundo maior número desde a pandemia, né? Um número próximo, inclusive, da pandemia. Isso conversa com a violência política que tomou conta das campanhas, isso conversa com a percepção das pessoas também em relação às eleições. A gente tratou muito sobre a polarização das eleições municipais, mas também sobre essa questão de quando a gente pensa em eleições nas cidades, a gente está tratando de zeladoria, da relação que as pessoas têm com a cidade. Como é que estão os números de abstenção e de desinteresse na política também? Nós temos acompanhados aqui no Instituto Locomotiva muito de como está a cabeça do eleitor, né? Não do eleitor de candidato A ou B, mas do eleitor normal, que usa os serviços públicos, que está no ônibus todo dia, que está indo numa unidade básica de saúde. E o que a gente vê? Que existem dois grandes desafios sobre isso. O primeiro desafio é uma dificuldade de entender quais são as propostas que os candidatos efetivamente estão fazendo para o dia a dia deles. E o segundo é uma certa estafa, para não usar o termo saco cheio na rádio, então estou falando de um certo cansaço, dessa briga que não leva a lugar nenhum. Isso tira a preocupação com a política. Né? Nós comentamos aqui na coluna recentemente uma pesquisa do IPEC que mostra que 80% dos eleitores não se interessam em participar da política da sua cidade. Isso não quer dizer que ele não esteja preocupado com a política real. O que é a política real? Né? Como eu disse, a creche, a UBS, o transporte, a zeladoria, né, do município. Ele não tem interesse nos políticos e não na política. E isso ajuda a explicar essa abstenção que ainda é muito grande. E uma abstenção que, se chover, independente da cidade, vai ser ainda maior. Né? Vamos lembrar que quanto menos estímulos você tem para ir votar, maior a chance de você não votar para isso. É óbvio que em cidades que têm gratuidade no transporte, é mais fácil as pessoas irem votar do que em cidades que não têm e tal. Mas, historicamente, a gente vê uma relação com a chuva também. Então, é uma questão muito objetiva em que, se chove, menos gente vota do que se não chove, mas nada muda o fato que nós estamos com abstenções muito grandes aí nas eleições do Brasil inteiro. Mas dá para a gente fazer conexão também com esse aumento da violência política. Nós tivemos vários casos, né, de violência política envolvendo, inclusive, candidatos. Mais recentemente, candidato à reeleição em Taboão da Serra, aqui em São Paulo, que levou um tiro, estava dentro de um carro blindado. Esse desinteresse faz essa conexão com esse aumento da violência política, Renato? Ninguém gosta de participar de algo... Muita gente, né? A grande maioria dos eleitores não gostam de participar de um ambiente bélico, de um ambiente político. Então, quando você tem um candidato à reeleição tomando tiro, você fala, eu não quero fazer parte disso. O eleitor fala. Quando vê que sai briga no bar todo dia por causa de política, não quer fazer parte disso. E isso vale para a política, Roberta, mas vale para o futebol, por exemplo. Nós já tivemos momentos de auge de briga de torcidas organizadas em que as mães impediam os filhos de irem assistir um jogo de futebol ou se reunir com outros amigos para assistir num bar um jogo de futebol, porque isso era perigoso para os filhos dela. Então, isso vale não apenas na política, isso vale no risco de bullying na escola. Escolas que são mais violentas, escolas que têm mais bullying, afastam as crianças do estudo e deixam os pais mais preocupados. Isso vale para o futebol, isso vale para a política. A violência sempre é a forma utilizada para afastar as pessoas que têm um interesse mais puro, mais genuíno por um determinado assunto. Né? A violência é a forma que os extremos utilizam para afastar o cidadão comum. A gente viu a esquerda e o próprio PT, partido do presidente Lula,
perdendo espaço nessas eleições no primeiro turno. Vamos ainda acompanhar o resultado do segundo turno em Fortaleza, por exemplo, que é muito importante nesse sentido, inclusive para o Partido dos Trabalhadores. Você é um grande estudioso da classe C no nosso país, Renato. Como anda votando a classe C aqui no Brasil? A classe C dos homens tendem a votar em eleições, em candidatos mais histriônicos, vamos dizer assim, candidatos que berram mais, que gritam mais, que criticam mais. A classe C feminina tende a votar em candidatos que tentam construir consensos maiores, candidatos que, de alguma forma, não têm um posicionamento mais polarizado. A meu juízo, e é bom o nosso ouvinte saber disso, agora que eu vou falar não é pesquisa, é um juízo meu, as mulheres estão à frente dos homens nessa discussão de uma política saudável, né? São as mulheres que, em geral, constroem os grandes consensos na sociedade, são as mulheres que são mais generosas com os outros, são as mulheres que utilizam mais os serviços públicos e que, portanto, estão menos propensas a aceitar a gritaria dos extremos, dos polos, sejam de esquerda ou sejam de direita. Então, se eu pudesse dividir a classe C, que são hoje 53% do eleitorado brasileiro, elas estão querendo aí que a discussão seja sobre a cidade para a resolução dos seus problemas concretos. Eu admiro as mulheres que estão mais preocupadas com a política real do que a política das redes sociais. Viva as mulheres. Renato Meirelles, obrigada pela entrevista aqui com a gente na Band News FM nesse dia importante de segundo turno em várias cidades do país. Um beijo para você, até a próxima. Um beijo enorme, Rô, e quem não votou ainda, corre para votar, exerça o seu direito e vote sempre pensando no que é o melhor para você e para sua cidade. Um beijo enorme. Obrigada, Rê. Valeu, Rô, beijão. Obrigada, tá? Um beijão, até mais. Beijão.